Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 4 de maio de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Vander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio. A pastora Elaine Cruz é a nossa menina da mesa de hoje, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. O pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, e o pastor Djalmir da Cunha, presidente da Convenção Batista Carioca. Todo mundo aqui já no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. Minha gente, o que é isso? Essa notícia deixou mães e pais absolutamente assustados. A princesa Elsa, alguns chamam de Elsa, do filme Frozen, lésbica. Elsa, do chamado filme infantil Frozen, uma aventura congelante, pode se tornar a primeira princesa lésbica da Disney. Esse é o que pretende uma campanha da comunidade LGBT americana. Essa notícia deixa você assim assustado? Qual pode ser a influência na vida das crianças? Segundo a Bíblia, como os pais devem agir? Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje. Uma estudiosa americana fez uma pesquisa em que ela aponta que cristãos que trocam muito de igreja, eles agem como viciados. Você já mudou de igreja alguma vez na sua vida, assim, que não tenha sido por questões geográficas ou mesmo por uma questão teológica? Deu vontade, só vou mudar de igreja. Já aconteceu com você alguma vez? Quais as razões ou problemas fazem com que uma pessoa mude de igreja? Qual o impacto dessas mudanças na formação doutrinária, no compromisso com a igreja e na responsabilidade missionária e mais? Uma das características, diz aqui uma de nossas ouvintes, que eu mais desprezo em uma pessoa é a hipocrisia. Gente que fala uma coisa e vive outra completamente diferente. Isso é uma doença, na sua opinião? Eu vejo que o mundo rejeita a incoerência, em especial a religiosa. Não consigo entender as guerras veladas entre aqueles que se dizem irmãos e frequentam uma mesma igreja. Dizem que todo mundo é um pouco hipócrita. Será que essa frase é verdadeira? Existe o hipócrita relacional, aquele que finge diante das pessoas. Existe o hipócrita religioso, aquele que encena um papel de espiritualidade. O que diz a Bíblia sobre a questão da hipocrisia? Eu quero saber a sua opinião, ter a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Alô, galera do Facebook, participação de geral com a gente hoje aqui no nosso Debate 93, porque nós já estamos no ar. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Vander Gomes, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Hipocrisia. Ninguém gosta de hipocrisia, né, pastor Vander? Ninguém, né? Mas tem gente que coloca até no Facebook, hashtag odeio a hipocrisia. Bom dia, JR, bom dia os colegas debatedores aqui, bom dia aos nossos ouvintes. A hipocrisia, ela está muito bem tipificada no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, quando nós falseamos uma identidade, quando nós nos comportamos de uma maneira que na verdade não é aquilo na nossa essência. É um assunto polêmico, extenso, e eu tenho certeza que o programa de hoje vai ajudar um pouquinho. Pastor Elaine Cruz, quando a gente fala sobre hipocrisia, a nossa ouvinte faz uma pergunta importante. Ela pergunta: isso é uma doença?
Bom dia aos debatedores, às ouvintes. A gente pode até dizer que é uma doença, mas muito mais do ponto de vista comportamental, né? Na verdade, a gente, dentro dessa área, a gente trabalha com 3 tipos de pessoas. Aquela pessoa, por exemplo, que é ignorante ou não tem um conceito formado. Por exemplo, uma pessoa que nasce num lar onde todo mundo fala palavrão. Né? Tem casas onde a família inteira fala, a parentela fala. Então, aquela criança vai crescendo achando que aquilo é normal. Até que chega uma hora que ela descobre na escola, descobre na igreja, descobre pela Bíblia que a gente não deve falar palavras torpes, enfim. E aí ela tem um conceito formado a respeito daquilo. A partir daí, ela tem 2 caminhos. Ou ela tenta se organizar e aí ela, de um ponto de vista verdadeiro, vai dizer: sei que não posso falar, mas ainda não consigo não falar, e ela vai tendo todo um processo de comportamento, de mudança de atitude para aprender a não falar. Ou ela pode crescer e se tornar uma pessoa hipócrita. Ela prega contra palavrão, ela fala contra palavrão, ela tem uma postura de que eu sou o santo, mas quem convive com ela no dia a dia, quando ela está no seu cotidiano, ela continua falando palavrão. E aí seria o hipócrita. Então, na verdade, a gente trabalha com aquela pessoa que é ignorante, não tem um conceito, ignorante no sentido de não saber, né? Que a gente às vezes usa essa palavra com sentido errado. Ignorante no sentido de não saber, não ter um conceito formado. Mas se eu tenho, ou eu vou ser verdadeira naquilo que eu falo, e aí a questão de falsear, a questão de literalmente ter um discurso e ter uma outra prática. E esse é o hipócrita. E esse dói, esse machuca, porque isso faz as pessoas acreditarem nele, e aí com o tempo se mostra que não é bem aquilo que se fala, ele não faz aquilo que diz. Pastor Jorge Macedo, bom dia, querido, seja muito bem-vindo ao nosso debate 93, que não tem nenhuma palavra hipócrita, é sempre uma alegria reencontrá-lo. Eu conheci uma pessoa, pastor Jorge, que ela era muito engraçada, uma adolescente, ela dizia assim para as pessoas assim: olha, eu te amo, eu te adoro, o único problema é que eu sou hipócrita. E aí a gente ria muito, porque a gente não sabia se ela estava sendo hipócrita ou se ela estava sendo sincera. Pastor Jorge, ninguém aguenta uma pessoa hipócrita, e aqui o ouvinte fala sobre um desses aspectos, que é a questão da incoerência religiosa. Uma pessoa que aparentemente é uma coisa, mas no fundo é outra coisa completamente diferente. O que pensa o senhor? Bom dia, JR, Marcelo e a todos os ouvintes da 93. Hipocrisia, ou hipócrita, no latim, no grego, é uma pessoa simuladora, uma pessoa, isso no caso significava na antiguidade, eu acho que até hoje, são pessoas que usam máscara. Para cada espetáculo tem uma máscara. Então elas não conseguem ser autênticas. Elas simulam, tá? E por outro lado, elas são fingidas. São pessoas fingidas, são pessoas que não têm uma característica própria. E eu ouso até a dizer que essas pessoas, elas não têm uma personalidade própria. Então são pessoas que não são confiáveis. Você não pode acreditar naquilo que elas afirmam, naquilo que elas falam, porque elas não têm segurança. Então a hipocrisia no meu pensamento, são pessoas de 2 caras. São pessoas que usam máscaras. Elas nunca são verdadeiras. Isso me lembrou também outra história agora de uma criancinha que estava num jantar na casa dos pais. Lembra dessa aí, pastor? Dejalmir, fala, pastor, pra mim. Valdirhelme. Isso. É isso mesmo? Isso mesmo. E aí o pastor, é aquela história, né? Que aí o menino tava lá e olhando para um lado, olhando para outro, falou: o que foi? Nada não. O que foi? Nada não. O que foi? Não, papai falou que o senhor tem 2 caras. Tô procurando a outra. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes da El Shaddai, também queridos debatedores aqui. Prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Esse assunto, hipocrisia, é muito sério, né? E a gente tem vivido isso também no nosso meio, que não deveria, mas existe no nosso meio eclesiástico. Né? A gente encontrar pessoas, e a gente sabe que a igreja não é composta só de pessoas dos salvos, né? A palavra de Deus, meu Jesus, disse do joio no meio do trigo. Eu brinco às vezes falando que tem mais joio do que trigo. Né? Essa é a realidade. E nós convivemos com essa realidade, uma triste realidade. E a palavra de Deus é muito clara. Jesus mesmo diz que
Quando nós olhamos essa realidade do sim, sim e não, não, e o que passa disso é procedência maligna. Eu não tenho dificuldade de entender isso, a ação do inimigo, né, na vida das pessoas, e a gente não dar lugar à palavra de Deus, não ser realmente transformado. O ouvinte diz aqui, dizem que todo mundo é um pouco hipócrita. Será que essa frase é verdadeira? Eu não acredito que seja uma frase verdadeira. Não, eu acho que ser hipócrita, é o que nós falamos aqui. Claro que a gente pode considerar a doença quando a pessoa vive tantas máscaras, né? Falseia tanto a realidade, que ela chega uma hora que ela não sabe quem é ela. Ela precisa muitas vezes se reencontrar. Porque para cada grupo ela se mostra diferente. E isso significa o seguinte: eu não gosto de mim, né? Existem coisas em mim que eu não consigo mudar, que não estou conseguindo transformar, ou que eu não quero, mas eu também não assumo. Então é uma pessoa que na realidade ela é falsa com os outros, mas acima de tudo ela é falsa com ela, porque ela nunca é coerente nem consigo mesma. Agora, isso a gente não pode dizer o seguinte: é uma doença com que a pessoa nasce e vai viver com isso para o resto da vida. Não, isso passa pela educação, isso passa pela formação, isso passa por informação, isso passa também, quando a gente está falando de evangélicos, exatamente por viver a Bíblia, né? A essência do evangelho, a questão da mudança de caráter, de transformação de valores, de conceitos, porque a gente realmente, biblicamente, precisa assumir algumas posturas, porque não dá para ser sempre politicamente correto, não dá para se conformar com esse mundo. Então a gente realmente tem que aprender a assumir algumas posturas e assumir isso no discurso e assumir isso na prática. Agora, passa por uma questão séria de caráter e se a gente está falando de comportamento é opcional. Nós escolhemos, eu escolho se eu vou ser hipócrita ou se eu vou ser verdadeira. Ser verdadeira não significa dizer, francamente, você é feia, né? Não, significa ter uma coerência com aquilo que vive e ser o mais verdadeiro em tudo aquilo que fizer, seja na prática, no sentimento, nos relacionamentos, na vida com Deus, especialmente no discurso. Se eu não vivo, eu não prego, né? Se eu não vivo, eu não falo. Se eu não vou praticar aquilo, não adianta estar ensinando outros a fazer. Te pergunta se todo mundo assim não tem uma característica de vez em quando. Eu sei que não pode ser, ninguém pode ser hipócrita. Ninguém pode ser, não. Nós não podemos ser, evidentemente. Nem podemos nem ser hipócrita a ponto de dizer que nós não somos hipócritas. Com certeza. Acho que talvez interpretando a colocação do ouvinte, JR, ele esteja querendo dizer que nenhum de nós fala tudo que pensa, ou diz tudo que pensa, né? E aí talvez seja uma deficiência de conceito. Isso não é hipocrisia. Isso aí. É questão até de magoar a pessoa, né? Ele tem aquele medo de magoar. Você está exagerando uma situação, mas você evita falar por uma questão de educação e de ética. Agora, a doutora Elaine tocou num ponto, e o pastor também, sobre a questão comportamental. A gente percebe hoje que existe muitos problemas de distúrbio de comportamento. Muito. O que leva a pessoa a um comportamento falseado. Quer dizer, não é porque ela está sendo um hipócrita intencional, mas ela tem distúrbios comportamentais, ela tem até algumas patologias que levam ela a ser incoerente. A ser incoerente no seu comportamento, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Então a gente tem que saber distinguir, JR, o que é realmente um hipócrita intencional, o cara que é falso, que engana intencionalmente, e aquela pessoa que tem uma patologia de identidade e até na sua própria personalidade. Para mim, essas pessoas são simuladores. Pessoas que querem mostrar, muitas das vezes, uma virtude que não possuem. E em cada ambiente que elas estão, elas têm um tipo de comportamento. Eu até chego a retroceder um pouco e entender esse lado da doença. Isso se torna quase que uma mania. Eu não vou colocar o psicólogo. É uma mania. É como se fosse uma mania. Ela vai repetindo isso. Que eu afirmo, não descobriram ainda a sua personalidade. São pessoas simuladoras. Elas simulam, não são reais. Então, se ela está numa roda de amigos aqui, com amigos diferentes um do outro, ela vai justamente se comportar de acordo com aquele grupo. Ela sai deste grupo e vai para um outro grupo um pouco mais seletivo, o comportamento dela já vai mudar. Ela não tem personalidade. Viu? Uma grande questão que eu vejo também e me traz muita preocupação, às vezes pela a função que a pessoa tem, eu falo até em questões de igreja, em questões eclesiásticas. A pessoa tem uma função
ela tem uma responsabilidade. Ela, algumas vezes, ela quer tirar essa máscara, porque hipocrisia é esse significado no grego, né, de máscara, a máscara do ator. Então ele quer tirar essa máscara para se revelar, dizer, eu estou precisando de ajuda. Só que diante das funções que ele exerce, das responsabilidades, às vezes eu digo até da liderança, até mesmo do pastor ou pastora, diante dessa realidade, ele, para atirar essa máscara, vai acontecer uma série de consequências disso. E muitas vezes ele prefere ficar nessa hipocrisia do que ele né, tirar a máscara e ter as consequências disso. Mas é uma coisa séria. E aí um caminho é o caminho de parar de dizer aquilo que não se vive e buscar uma ajuda com alguém que seja superior, o seu pastor, né, um conselheiro, porque o grande problema do hipócrita intencional, claro que existe aquele que é doente, mas vamos chegar, né, a um consenso aqui, eu acho que é importante, de que isso é a minoria, né? Quando a gente fala dos hipócritas, isso é a minoria, a gente está falando de uma questão muito específica. Isso. Justo. Agora, a grande maioria é intencional. Eu tenho um discurso e esse discurso me faz ser visto como uma pessoa importante, espiritual, inteligente, antenado, politicamente correto. Então, eu tenho um discurso, mas eu tenho a consciência de que a minha prática está errada. E esse é aquele que, de fato, a gente sabe que são os falsos, os hipócritas, os mentirosos, que não vão ter parte no reino de Deus. Então, essas pessoas, sepulcros caiados, né, que falam, tem todo um discurso, mas na verdade a prática é o contrário. Essas pessoas enganam outros, essas pessoas criam realmente essa... Agora, a partir do momento que ela tem a consciência, ou ela vai saber o seguinte: estou perdendo o céu, estou perdendo a possibilidade de relacionamentos saudáveis, ou ela realmente vai ter que chegar uma hora, não adianta de uma hora para outra tirar a máscara na frente dos liderados, mas procurar alguém que a lidere e buscar ajuda. Ouvinte dizendo: JR, eu tinha uma cunhada que era assim, ela tratava todo mundo numa boa, super legal, simpática com todos, mas quando virava as costas, ela tratava todo mundo, falava mal de todo mundo. Graças a Deus, essa cunhada não faz mais parte da minha família. Olha aqui, o ouvinte sendo sincera, foi tarde. Mas isso, nas igrejas também, tem pessoas hipócritas, a gente sabe. Na família, famílias também tem. Na família sim, mas na igreja tem? Tem pessoas não deveria. Hipócritas. Não adianta a gente querer... ser hipócrita? Ser hipócrita. Agora tem uma outra que talvez traga uma polêmica. Ó. A gente às vezes diz assim, mas eu não fui nenhuma vez hipócrita. E aquela vezinha, às vezes, que tu chegou lá, fez um elogio só pra agradar. Eu acho que essa questão de elogio é uma questão complicada, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande em omitir coisas. A gente não é obrigado a dizer tudo. Pode, então a gente não é obrigado a agradar. Vou dar um exemplo fácil para vocês responderem. Uma ouvinte nossa disse: JR, eu sou hipócrita. Aí a menina assumindo. Sim. Olha aí. Ela diz o seguinte: eu sou farmacêutica e tem uma menina, entendeu, que está fazendo tratamento para emagrecer. Olha que situação. Todo dia ela me pergunta se está mais magra. Todo dia. O nome dela, né? Todo dia pergunta: tô mais magra? Para me livrar, eu digo que sim. Ela fica toda feliz. Devo dizer a verdade, então? Pergunta a nosso ouvinte. Eu creio que ela pode falar a verdade sem ser hipócrita e de uma maneira bem sábia. Olha, eu tenho... Não, peraí. Peraí que eu quero exemplo. Não, vamos lá, tô dando exemplo aqui, tá melhorando. Tá melhorando. Tá no processo. É igual aquele camarada. Tá chegando lá. Mas esse negócio não tá fazendo efeito. Coloca uma balança. Diz assim, mas tu, olha, tu não parece ter 60, tu parece ter 50. Peraí, pastor, você tá muito conservado, meu Deus do céu. Vamos voltar pra balança. A nossa ouvinte, ela tá todo dia lá com a pessoa perguntando para ela, ok? Ela tem que dar uma resposta, tá dizendo assim: olha, eu tô sendo hipócrita. Ela é só um exemplo entre tantos outros que vivem essa dificuldade. Ou você vai dizer exatamente o que pensa, não vai dizer o que pensa. Ela tá perguntando: eu tô sendo hipócrita?
Agora, JR, uma coisa... Ela está sendo hipócrita? Olha, Uma coisa muito importante nisso aí é que a verdade, ela sempre prevalece. E uma hora ela vai cair na real que aquela amiga estava sendo mentirosa com ela. Exatamente. E aí que é a grande questão. Porque a hipocrisia, JR, tem prazo de validade, né? Tem. Pois justamente. Toda pessoa hipócrita, toda pessoa hipócrita, ela é hipócrita por um tempo. Mas daqui a pouco, ou ela troca de praça, ou ela muda de grupo para que um novo grupo creia nela. Mas o hipócrita, ele tem prazo de validade. Aquele grupo, aquelas pessoas vão acabar vendo e percebendo a hipocrisia do indivíduo. Sim. No caso da ouvinte aí com a questão do peso, eu acho que ela tem que ser honesta. Olha, você está melhorando, se é que está melhorando. Sim, senão, olha, esse negócio não tá dando efeito. Eu posso te ajudar, eu conheço um médico, eu conheço uma endocrinologista, vamos colocar aqui uma balança, vamos lá, eu tô com você. Eu acho que a balança é a solução, não, gente? A balança. Como é que a pessoa vai olhar e vai dizer assim, você tá mais, pode ser uma impressão. Pode ser tem gente que acha que a roupa, né, entendeu? Listrada assim, ela tem um impacto, enfim. Claro. Mas a balança pode ajudar a decidir. Uma balança que tá ali, vamos junto. Pegar a balança aqui. Ouviu, ouvinte? Agora, ouvinte, me conta aqui, você já fez isso? Já falou sobre esse assunto com ela? Balança? E o que aconteceu? Presente. Fala pra mim que eu quero compartilhar com os queridos aqui. Eu conheço um pastor e ele passou pra mim o seguinte, ele disse que, olha, eu tenho 3 irmãs na minha igreja, 3 membros lá, que elas chegavam perto de mim e diziam, pastor, eu tô bem. E eu falei pra elas, as 3 foram assim. Eu disse, não, a senhora não está bem, a senhora está muito gorda. Fisicamente? Fisicamente, a senhora está muito gorda, a senhora precisa emagrecer um pouco. Ser direto e ela demais saiu aborrecida com aquilo. Tá aborrecida, né? Pastor, deveria dar outra palavra. Por que ela saiu aborrecida, meu Deus? Porque o pastor falou para ela que ela estava muito gorda e realmente ela precisava emagrecer, né? E por causa da saúde, por causa da estética, ela era uma pessoa até de boa aparência, mas estava muito gorda mesmo. Olha. Aí essa palavra ele deu às 3, veio uma por uma. Ele disse que as irmãs saíram aborrecidas e foram embora. Passaram 1 mês, 2 meses sem vir na igreja. Depois voltaram. Olha. E mas quando chegaram, magra, bonita, e chegaram perto do pastor e falaram, pastor, e agora? Ele disse, vocês estão excelentes, é isso aí, eu continuo assim, continua fazendo exercício, continua vendo o que vocês vão comer, se policiando. Aplicação, vamos lá. A aplicação é qual? Ele foi sincero, ele não foi hipócrita. Agora tem que saber ser sincero, né? Numa situação dessa. A aplicação fale pra isso pra sua ovelha, vai ficar 3 meses fora. Não. Pode ser que ela volte. Ela ficou aborrecida. Então. Só que ela estava, inclusive, segundo o pastor, até com começando alguns problemas cardíacos. Então ele disse, olha, se eu falasse pra ela que ela estava bem, ela ia continuar. Se eu falo pra ela, olha, não, mas vai se esforçar. Então eu virei pra ela e disse, olha, a senhora precisa emagrecer. Precisa emagrecer. Pastor Jorge me fez lembrar uma outra situação. Fui fazer uma visita uma vez com um seminarista, né? Essas são as experiências que temos com um seminarista. E aí chegamos na casa, né? Casa de comunidade, em toda aquela situação, dificuldade de construção. O nosso irmão, ele era pedreiro. E aí, no meio da visita, já quase terminando a visita, o seminarista me abre a boca e fala o seguinte: bem que tem aquele ditado que em casa de ferreiro, espeto é de pau. Meu Deus. E aí eu levei aquele choque e falei, misericórdia, o que você tá falando? Não, porque o camarada é pedreiro, faz casa de todo mundo e a casa dele deixa desse jeito. Aí quando saí dali eu dei uma bronca nele, na visita, eu dei uma bronca, eu falei, rapaz, você não faz uma coisa dessa, que não se fala desse jeito. E passou, e aí o irmão me fez lembrar, passando um tempo depois, nós retornamos lá, a casa toda pronta, e a esposa muito agradecida, muito obrigado, a palavra dele foi muito preciosa, porque meu esposo tomou vergonha na cara. Olha, e fez santo a obra. Seminarista. Olha aí. Olha foi aqui. Ordenado imediatamente. Passou direto, nem teste teve, né? Bom, aqui o ouvinte contando, a nossa ouvinte da balança, de JR, lá tem balança, mas ela diz que nem vai pesar, pois está confiante. Você tá enrolando ela. Tá. Detalhe, ela faz tratamento, olha aí, Elaine, ela faz tratamento contra a depressão, eu tenho medo de alguma reação de tristeza profunda. A dieta e o tratamento está deixando-a muito feliz, mas o resultado... Não tá então, chegando. ouvinte, vê se eu entendi. Ela não está emagrecendo, é isso? É isso, ouvinte? Responde para mim. Ela não está emagrecendo, pelo menos ainda,
E aí, Elaine, uma palavra dessa numa hora como essa? Se ela faz tratamento, se ela toma remédio, existem alguns remédios antidepressivos que, na verdade, atrapalham a questão da perda de peso, né? Pelo contrário, até ajudam uma pessoa a ganhar o peso. E muitas vezes, a conversar com um psiquiatra numa situação dessa, com um neurologista, ajuda a tentar mudar um ou outro medicamento e conseguir, ou às vezes até adequar um outro, para que uma pessoa, de fato, que precise perder peso, ela perca peso. Então, eu acho que, mais uma vez, especialmente se ela faz, é importante sentar e falar, olha, eu vou com você ao médico, eu vou com você tá junto com uma pessoa dessa, ainda mais que está passando por toda essa questão, e ser amiga no sentido de ser verdadeira vai ajudá-la mais do que dar a ela uma falsa esperança, porque, como já foi dito aqui, tem prazo de validade. E o ouvinte está dizendo que ela não está emagrecendo, não. Quer dizer, não está dando certo. Não é hora de mudar? Não é hora de mudar, mas se ela acredita que está emagrecendo... Pastor Jorge, que entende. Jeito de falar, né? Pastor é o jeito Jorge. de falar. Por que eu que Porque o senhor falou que o seu pastor, seu amigo, contou a história e tal. Gordinho, Eu tô falando disso não, pastor. Não, é verdade. Eu acho que ela não está conseguindo, porque às vezes as pessoas, elas fazem uma dieta, mas se alimenta, a alimentação delas são erradas. Faz a dieta durante o dia e visita a geladeira na madrugada. É a realidade. Durante ela, não. Eu passei o dia todo, vou lá e naquele momento que ela vai, ela come para as 3 refeições durante o dia. Agora o ouvinte está na dúvida aqui, JR, hipocrisia e falsidade são a mesma coisa? Eu tô vendo casos aí que são casos de falsidade. Qual a diferença? Mentira e hipocrisia é a mesma coisa? Amplia aqui a nosso ouvinte. Todo hipócrita mente, né? Todo hipócrita mente. Então, todo hipócrita é falso. Todo hipócrita, ele altera a realidade dele a partir do momento que ele diz uma coisa e ele faz outra. Então, não dá para dissociar o hipócrita do falso, o hipócrita da mentira. Na verdade, ele pratica mentira, né? Na verdade, ele é uma pessoa falsa, ele não é uma pessoa confiável. Mas eu acho que a grande questão é, ele sabe que está mentindo. Ele tem consciência de que está fazendo uma coisa, mas que na prática dele ele faz outra. E isso é muito sério. É diferente daquela pessoa que mente, às vezes por hábito, e às vezes não toma nem tanta consciência de que tem um hábito da mentira. Tem gente que tem hábito. Agora, o hipócrita não. Ele tem um discurso muito bem arrumado. Envolve mentira comportamental. Isso, né? Aí. Não é só mentira verbal, comportamental. mas é comportamental. Então ele vai agir de uma maneira falseada e ele a mentira não é só verbal. Ele se acostuma aqui. Aquilo ali se torna normal para ele. Eu tenho uma tia que vinha aqui na minha casa falar mal dos próprios filhos. Até que meu esposo chegou e disse, olha, não quero chegar em casa e ver ela aqui falando mal de toda a família dela. Deus não se agrada disso. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu fiquei injuriada, entendeu? Porque eu fiquei entre a cruz e a espada. Parei e orei e Deus fez um milagre. Nunca mais ela apareceu aqui na minha casa. O milagre foi esse. O milagre não é a mudança, o milagre é o desaparecimento. O ouvinte aqui dizendo, até eu tenho um cunhado assim, todos estão errados e só ele é o certo. Entendeu? E ele é líder na igreja, quando foi consagrado, a esposa só soube quando ele voltou da consagração. Ele diz que Deus fala face a face com ele, só Jesus na causa. Será que ele tem jeito? Ouvinte. Você que é cunhada não sabe, né? Com Deus ele pode ter, todo né? Numa mundo tem jeito, né, gente? A impressão que eu tenho é que para muita gente não conviver mais é a solução. E aí a gente resolve parte do problema, mas não o problema inteiro. Então, uma palavra fechando essa nossa reflexão sobre esse assunto aqui, para aquelas pessoas que convivem com hipócrita ou com a hipocrisia, mas que também não são hipócritas a ponto de achar que só os outros são hipócritas. Quem pode nos ajudar? Eu acho que, por exemplo, numa situação dessa de um cunhado, de alguém, né? Quando a pessoa encerra o discurso, ou no meio do discurso, às vezes trazer, sabe, aquela questão da consciência, você está dizendo isso, mas você lembra daquele fato? Você está falando isso, mas você já percebeu como acabou de tratar agora a sua mulher ou a sua filha? Né? Você está trazendo isso daqui, se somos pessoas próximas,
essas pinceladas para trazer a pessoa à consciência e mostrar para ela o seguinte: eu enxergo você, né? Porque uma pessoa que a gente não conhece muito, você eventualmente vê, você não conhece o cotidiano dela, você não sabe o que ela faz, mas se é alguém com quem a gente partilha uma vivência familiar, parental, o que quer que seja, é importante às vezes trazer para a pessoa dizendo: olha, você está dizendo isso, mas eu conheço essa sua atitude, eu conheço esse seu comportamento, você não acha que vale a pena você repensar os seus conceitos, você repensar o seu discurso? A gente precisa fazer isso com o filho, na educação, é assim que a gente educa. Formação. A gente faz isso dentro de relacionamentos mais próximos, mas é importante que a gente não se omita de dar esses toques. Ouvinte de Irajá trazendo a sua opinião sobre esse assunto, dizendo é complicado porque as pessoas não estão habituadas com a verdade. Eu sempre falo a verdade e meu marido diz que eu sou grossa, ainda que eu tente falar com jeitinho, diz a nossa querida ouvinte de Irajá acompanhando a gente. O fato é que existe muita hipocrisia. Jesus combateu isso fortemente. Aonde ele encontrou mais hipócrita? No meio religioso. E foi exatamente ali, no meio religioso, que ele disse que a hipocrisia não pode ser parte da nossa vida. E a proposta de Cristo é que no cristianismo haja sinceridade e verdade. Afinal, é a verdade, o conhecimento da verdade que produz a libertação. A hipocrisia aprisiona aprisiona dois, aprisiona uma multidão. Que Deus nos livre dela. A rádio que conquistou o meu coração, 93 FM. Elza, minha gente, ou Elsa, como alguns dizem, mas vamos chamar de Elza, né? Dona Elza. A Elsa do aclamado filme infantil Frozen, uma aventura congelante, pode se tornar a primeira princesa lésbica da Disney. A comunidade LGBT norte-americana lançou uma campanha para que os estúdios de Walt Disney a transformem numa personagem assumidamente lésbica. O blog Feminist criou a hashtag Dê a Elsa uma namorada. E o tópico se tornou um dos mais comentados no Twitter. A questão toda é essa. Bom, a Disney está lá dando as suas informações, dizendo que sempre tentou criar personagens que tivessem a ver com a sociedade, que fossem importantes para as pessoas, né? Pensamos em personagens femininos fortes para que as crianças possam admirar. Criamos uma princesa negra há alguns anos e queremos abrir novos caminhos, ou seja, a porta está aberta, embora ela não tenha afirmado que vá ou que não vá. Bom, para você, essa notícia é assustadora? É uma notícia normal ou você não tem uma opinião formada? Qual pode ser a influência na vida das crianças? Você acha que a identificação com a personagem pode resultar em repetição de comportamento e escolhas? Como devem agir os pais, biblicamente falando? Pergunto aos ouvintes, inicialmente perguntando aos nossos debatedores. O grande problema é quando a gente começa a achar que isso é normal. E eu tenho visto isso. A coisa já está se tornando uma coisa comum. E a gente começa a aceitar isso. Isso já está se tornando uma coisa natural. Esse tem sido o grande problema. Não é? E comum não tem nada a ver com normal. Com certeza. A LGBT, ela sempre tentou incutir isso aí, inserir isso aí na mente das pessoas, tentando passar que o comportamento, tá, do homem com a outra pessoa do mesmo sexo ou da mulher é uma coisa normal, é uma coisa é algo que pode ser aceito no conceito deles. Só que quando eles implantam, e a Disney ela gosta realmente de fazer isto, ela tem quase que uma missão de implantar isso aí, formar valores, entendendo? E conceitos dentro disto. Então isso aqui é mais uma, eu vou usar até com uma palavra, mais uma manobra da Disney para poder inserir isso aqui na mente das pessoas, e principalmente nós, os cristãos, na igreja, que temos um outro tipo de conceito disto. Eles querem fazer com que venhamos pensar que isso aqui é normal.
uma mulher viver com uma outra mulher, um homem viver com outro homem e terem relações. Não é normal, não é bíblico. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Então, Deus fez o homem para que ele pudesse assumir o seu enlace matrimonial e casar com uma mulher do sexo oposto, sexo feminino e masculino. Nós não podemos abrir mão disso de maneira nenhuma. Macho e fêmea. Macho e fêmea. Então isso aqui é mais uma manobra para mim, da Disney, para poder implantar isso aí Eu coloco... na sociedade. Eu vejo a questão da Disney, dividida, mas eu até quero ampliar um pouco mais. Todo mundo que trabalha com mídia, trabalha com informação e trabalha com conceituação, com valores, né? E valores vão alterando os conceitos de vida, os conceitos que eu tenho sobre as coisas. Especialmente quando a gente trabalha com criança, é importante que a gente fale que todos nós, a gente nasce, a gente é formado por uma outra pessoa, por outras pessoas, e somos formados a partir daquilo que a gente vê, né? E os conceitos, eles são passados de uma forma muito natural. Não adianta uma mãe sentar com uma criança, ela está comendo bife com batata frita e achar que a criança vai ter que comer legumes, porque ela está... existe ali uma discrepância. Então, a criança, ela é formada a partir daquilo que ela vê, a partir daquilo que ela... e quando tem afeto envolvido, como é um personagem, isso fica muito mais forte, porque o afeto, na realidade, ele fixa ainda mais esses conceitos. Então, quando a gente fala disso daqui, é claro que uma criança, né? E aí, quando eu estou falando criança, eu estou jogando aí, a partir do momento que nasce, 8, 9, 10, 11, 12 anos, né? Que vê uma personagem interessante, que já é pra ela uma personagem que ela gosta, já canta as musiquinhas, né, vai influenciar e muito essa repetição de comportamento. Não precisa nem pra Disney, não, uma novela. Quando lança a casal de lésbica ou de gay, isso cresce, né? Então, isso expande, porque eu vou experimentar aquilo, e gera uma curiosidade, gera essa identificação, e eu vou lá tentar experimentar pra ver no que dá, e aí, claro, as coisas se ampliam. Doutora Elaine, está ficando normal, apesar de não ser bíblico. Exatamente. Isso. Infelizmente, o que nós estamos vendo na sociedade, não é só no Brasil, no mundo inteiro, é um crescimento muito grande da questão. Nós temos que continuar pregando o evangelho, pregando a ideia do macho e da fêmea. Sim. Continuar incutindo nas nossas crianças os valores do reino de Deus e da palavra de Deus. Agora, infelizmente, é o caminho para onde a sociedade tem caminhado. E quando nós vemos uma notícia dessa, isso aqui é de uma gravidade muito grande. Muito. Porque se trata de um personagem, como a doutora Elaine colocou. E no personagem, a criança se identifica. Isso. Ela se espelha, ela vai admirar e vai, inclusive, assimilar valores e comportamentos que o personagem está vivenciando e aquilo que o personagem crê. Então, pelo que eu estou lendo aqui do documento, na verdade foi um movimento que não partiu da Disney, mas partiu para que a Disney pudesse assimilar do movimento LGBT. Disney é simpática, isso. Agora a Disney, não esqueçamos nunca, é uma empresa comercial. Sim, ela vai querer ganhar Em dinheiro. última instância, ela quer milhões de dólares para sustentar o seu próprio império. E a Disney já vem sendo pressionada com relação a isso há muitos anos. Pode ser que a Elsa ou a Elsa não se torne, Dona mas Elsa, da Frozen. A porta já está aberta para a criação de um personagem. Olha, aqui os sem ouvintes dúvida vai opinando, muitos deles ainda assustados, outros dizendo é o fim do mundo, outros dizendo é a volta de Cristo, porque de fato tudo isso aí. o que está acontecendo, e é importante que a gente veja isso, né? Mas assim, isso não é uma única vez e nem é um único caso. Existem personagens que não ficam claramente identificadas. Já há muito tempo, né, as suas opções, as suas escolhas. Tem um filme, desenho Espanta Tubarões, eu não sei quem viu. Qual? O Espanta Tubarões. E eu lembro uma vez, meu filho bem pequeno, a gente ia assistindo esse filme e tinha um tubarão, né? Era tipo uma máfia italiana. Um tubarão pai, tinha um irmão que era um troglodita e um tubarãozinho que era o filho mais novo, todo delicado, todo jeitoso, né? E aí, na verdade, ele fala que ele não queria ser tubarão, ele queria ser um golfinho. E todo enredo, né? Vem em cima disso aí. As crianças percebem. Pastor Jalmir, meu presidente, que fiz uma pergunta, o senhor que está especializado aí na matéria um pouco mais aprofundada, qual é a posição do Bob Esponja, você sabe? Né? Pois é. Ele e o amigo dele, né? Uma estrela do mal. A minha netinha chegou e me perguntou assim: vovô,
Por que a Pepa só toma banho na lama? Eu disse, na lama não é lugar de ninguém tomar banho. Porque na realidade, essa Pepa... Mas a é uma Pepa é o quê? porquinha. A Pepa é uma porquinha. E ela realmente toma banho na lama. Ela Mas é tem o uma que poça faz de os lama. porcos, não? Aí eu disse pra ela, o que faz os porcos. O que eu quero dizer é o seguinte, a criança, a formação de 0 a 8, a 7, eu estava até conversando com a doutora, ela tem o seu caráter formado. Sim. Tá? E de 8 anos em diante, ela tem um aperfeiçoamento de caráter. Essa mesma netinha chegou para mim e disse, vovô, eu já pedi a Jesus que agradeci a ele por esse lápis e falei com ele, vovô, eu quero uma boneca Barbie. 3 aninhos tem ela. Né? Então o que? Ela aprendeu. Ela trocou um lápis pra boneca Barbie, não, é ela isso? disse, eu já ganhei o lápis, né? Tô muito satisfeito, mas agora eu quero uma boneca. Não é boba não, hein? Não, não é não. Não. Aí ela tá aprendendo. O que nós temos que fazer, gente? Hoje, no contexto atual, dessa evolução de tantas coisas, né? Que na internet, hoje, uma tecnologia super avançada que está vindo para o nosso país. Mas não é só isso, não. Uma pressão, uma pressão de grupo. Sendo exercido pela mídia. Mas a lição qual é? Não deu um lápis? Não. A lição ela aprendeu. Aprendeu, assimilou. Ela ouviu que, primeiramente, ela tem que agradecer por aquilo que ela tem. E aí, para ganhar. Ouvinte dizendo que tem um Pinóquio gay. E tem um travesti entre as princesas. Onde é que filme é esse, ouvinte? Que filme é esse? Ele tá dizendo que é no filme Shrek. Shrek? Eu não lembro disso. Eu vi esse filme. Os personagens Por exemplo, as estranhos, meninas né? superpoderosas que fez maior Ouvinte, sucesso, por conta exemplo, aqui quando pra a minha filha era... Não é isso? Tem. É um homem Fala vestido de homem mulher. vestido de Tem sim, um travesti. Tem sim. As meninas superpoderosas, por exemplo, tinham, não sei se era um gato, também tinha um personagem lá que era completamente afetado. Né? Eu lembro que fui levar minha filha para ver o teatro, aquela coisa só falava das meninas superpoderosas, aí quando eu cheguei no teatro, eu falei para ela, o que é aquilo? Aí ela, mãe, mas no filme é assim também. Eu falei, nunca mais vai ver o desenho. Olha aqui, o pastor né? Porque Wander. é sério isso. Ouvinte respondendo ao senhor. Pode falar. O Bob Esponja é gay e o Patrick é o homem. É o Patrick, isso. Tá dizendo aqui sabendo, o ouvinte aqui. Se a gente percebe, as crianças já percebem há muito mais tempo, né? E isso é que é sério. A gente pensa que a criança não percebe, mas ela percebe. A grande questão que eu Mas vejo ela aqui não é o tem o seguinte, senso crítico, né? Ela Não, assimila, a grande né? questão Ela que eu vejo assimila. aqui Se não tiver quem ensine... a comunicação em casa, gente. É isso aí. Isso hoje, nós estamos passando a formação das nossas crianças pro colégio, pra igreja. Isso aí. O pai e a mãe não tem tempo, até pela vida dinâmica do corre-corre do dia a dia, da nossa agenda. Eu tenho me preocupado muito com isso. Os pais não têm dado tempo para os seus filhos, para sentar, para conversar, para dialogar, para assistir junto. E a formação das nossas crianças, a gente está jogando para outros. O JR, Olha aqui o ouvinte dizendo, pastor Wander, olha, JR, engraçado que as mães de crianças deficientes estão tentando há muito tempo uma princesa deficiente e não conseguiram. É isso aí. Deve ter alguém do movimento escutando a gente, não é possível. Com certeza. Deve ter alguém do movimento. Eu só quero dizer o seguinte: assim como vocês pedem respeito, nós também, como heterossexuais, temos que ser respeitados. Perfeito. Né? Nós temos os nossos direitos. Isso aí. Ninguém pode colocar pela nossa goela abaixo um conceito que não é da minha assimilação moral e ética. Então, o mesmo respeito que é exigido, nós também exigimos com as questões envolvendo a homossexualidade. Nós temos valores bíblicos, nós cremos na palavra de Deus, isso para nós é valor básico e fundamental, e nós vamos ensinar o que está na palavra. E para nós, o que é válido é o que está na palavra de Deus. Ouvinte dizendo a resposta para a pastora. Olha aí, o ouvinte responde tudo aqui, pastora Elaine. Personagem gay de As Meninas Superpoderosas é o diabo, literalmente. É isso mesmo, Ele é o vilão, é o que diz aqui o ouvinte. Tem diabo no filme? Parece que é um gato. Tem a aparência de um... E ele tem a aparência disso daí. Ele quase não aparece. Então, assim, eu já tinha até visto algumas vezes o desenho com a minha filha, eu nunca tinha visto esse personagem. Quando eu fui ver no teatro, falei, nossa, aí minha filha contou, eu falei, então vamos combinar nós duas aqui. Olha a aqui. última vez que você tá vendo Meninas Superpoderosas no teatro, O Wander especialmente falou na que eu TV. sou especialista em desenho porque na infância do meu filho eu acompanhava Eu também. ele assistir esses desenhos. Eu via tudo, aquele Dragon Ball Z, que também é Ele outro tá com quantos perigosíssimo. anos, pastor? O meu tem 18 anos 18. hoje.
Ué, que memória. O meu tá com 18 anos hoje. Camarada via Jerônimo, Herói do Sertão, Vila César, amor. Quem dera a gente voltasse essa época. Um abraço pro nosso Garibaldo. Quem dera. Bom, aqui ouvinte dizendo, no desenho infantil, tem vários aqui que eu nunca ouvi. Super Roy, é isso mesmo? Me ajuda aí, companheiras. Companheiras, vamos lá, companheiras, vamos atrás. Super Roy, eu nunca percebi, mas um dia meu filho de 3 anos me falou assim, mamãe, por que o porquinho tá rebolando? 3 anos. Aí eu reparei, JR, que o porquinho rebolava mais que todos os outros. Alguma coisa do Robin aí? O Robin não deve ter. O pessoal não sabe quem é Robin. Vão ser os nerds que vão entrar aí no circuito. Gente, quem disse que o Bob Esponja é gay, no desenho sempre mostra que eles são amigos. E quando era criança, assistiu o Pica-Pau e nunca fez aquelas maldades que o doidinho faz. É uma outra perspectiva. Claro. Os caras podem ser só amigos. O Patrick. Não é Patrick e o Bob Esponja. JR, eu não entendo. Eles já não têm a rainha do deserto, a Priscila. Por que querem uma princesa? Bom, as opiniões dos nossos ouvintes vão se ampliando. Claro que alguns vão observando e dizendo o seguinte, olha, tem gente que exagera, vê o que não tem, e tem gente que exagera pro outro lado, não vê o que tem. Olha como o equilíbrio é importante. E a sabedoria, e aí mais uma vez vale o cuidado fundamental e necessário no acompanhamento. Olha, se você não desenvolver um senso crítico, dificilmente você treinará alguém para desenvolver o senso crítico. Você precisa desenvolver o senso crítico. Nem tudo pode ser acreditado simplesmente. Aprenda a refletir, até a discutir filmes, desenhos com seus filhos, com seus netos. E o que você achou? O que é isso assim? Porque é desse jeito que você vai descobrir se está produzindo uma influência sobre a vida dele ou dela ou não. Então é necessário que haja uma reflexão sobre esse assunto. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer a participação muito grande dos nossos ouvintes aqui no Facebook. Nós temos a abertura aqui e foi apresentada ao vivo aqui no Facebook da Rádio 93 FM, tá lá e você pode assistir ali a abertura, o nosso estúdio, bastidores, a nossa equipe, debatedores e os temas de hoje, né? E os ouvintes estão participando, então estão identificando que cada dia nós vamos trabalhando em vários assuntos e todos eles buscando a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, ou seja, uma interpretação sempre à luz das escrituras. E aí a gente chega num ponto. Já ouviu falar na pessoa que é viciada em trocar de igreja? Conhece alguém assim? Uma estudiosa americana fez uma pesquisa em que aponta que cristãos que trocam muito de igreja agem como viciados. Embora a prática de ficar visitando igrejas seja relativamente comum no meio evangélico em várias partes do mundo, ela diz que quem faz isso são pessoas que buscam continuamente alguma experiência espiritual que apele para suas emoções. E esse comportamento pode ser comparado com o de viciados, já que essas pessoas buscam constantemente uma sensação da presença de Deus em suas vidas. A estudiosa afirma que para esses cristãos a igreja se confunde com uma emoção espiritual que deve ser perseguida continuamente. Você já mudou de igreja alguma vez? Quais razões ou problemas fazem com que uma pessoa mude de igreja? Qual o impacto dessas mudanças na formação doutrinária, no compromisso com a igreja e na responsabilidade missionária? Eu pergunto aos nossos ouvintes, inicialmente ouvindo os nossos debatedores. Olha, eu concordo plenamente com essa pesquisa. Existem pessoas que não conseguem parar numa igreja. Elas vão no primeiro momento, ai que bacana o louvor, que bacana o pastor, que boa palavra, mas aí quando a palavra começa a vir e tocar em algum ponto e ela não quer mudar, ela pula fora, ela sempre vê problema. É diferente de uma pessoa que se muda ou que eventualmente uma vez ou outra vai congregar ou vai morar num outro local e aí vai encontrar numa igreja, enfim, até mudar de uma denominação.
situação. Agora, existem pessoas que não conseguem ficar plantados na casa do Senhor, que não conseguem congregar, têm dificuldade de relacionamento, acabam sempre que gerando algum tipo de atrito, e vão à busca disso mesmo, de uma emoção diferente, de uma coisa diferente, e infelizmente isso está acontecendo cada vez mais. Pessoas assim não criam raízes, e se não cria raízes, assim, recebe um solzinho, recebe uma chuvinha aqui, uma aguinha ali, mas não recebe a seiva, não cresce, não amadurece, e ao longo do tempo você percebe que são crentes frágeis, que doutrinariamente não tem embasamento nenhum, que quando vão discutir alguma questão teológica, você percebe que não tem um aprofundamento, que não tem conceitos formados, né? Porque dependendo das igrejas que se visita, recebe água limpa, mas também pode receber muito ensino errado e muita água suja. E chega uma hora que é igual aquela pessoa, vamos dizer, um homem que namora 10 pessoas, 10 mulheres ao mesmo tempo. Ele vai gostar do beijo de uma, do cabelo da outra, do corpo da outra, e nunca vai saber o que quer, e infelizmente acaba se afastando de Deus. O grande problema que eu vejo aqui, e aí fica até para você ouvinte que está ouvindo e tem essa prática, que o problema é você analisar isso e ver que o problema não está na igreja, Não, o problema está em você mesmo. claro. Eu disse isso uma vez para uma pessoa, eu disse assim, para pensar, ou das duas coisas, é um complô do cosmos contra você, o problema está em você. A pessoa tem que olhar para si mesma e fazer essa análise e dizer, puxa, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. E eu vou até um pouquinho mais fundo, Jomir. Eu acredito, e digo isso na minha igreja, digo do púlpito da igreja, que a questão de estar numa congregação não é só humana. Não é. Eu creio que Deus participa e pode participar dessa escolha. Se Deus abriu a porta para você, numa congregação, numa igreja, para sua família, é porque Ele tem propósito. Ele conhece sua personalidade, ele conhece as características da igreja. Então, a questão da escolha de uma igreja passa por um aspecto espiritual e de oração. Verdade. Não se troca de igreja como se troca de roupa. Não se sai debaixo de uma autoridade espiritual e vai para uma outra autoridade espiritual só porque você achou que a cor da igreja é interessante, que o pastor é bonitinho. Não é nada disso. Nós temos que entender que estar numa igreja é coisa séria. É ser parte de uma congregação, o corpo de Cristo está ali, eu tenho responsabilidade, eu tenho que ter fidelização com a minha igreja. E a carta aos Hebreus já faz essa advertência. Não façam como o costume de muitos, abandonando a sua congregação. Isso não é saudável. A pesquisa, JR, é interessante, porque quando mexe com emoção, mexe com comportamentos químicos cerebrais. E pode haver viciação, sim. Pode ser. Ouvinte dizendo, JR, já mudei de igreja 2 vezes, mas só agora descobri que quem tem que mudar sou eu. Eu não sei lidar com pessoas difíceis, prefiro me afastar, mas agora eu decidi mudar as minhas atitudes e enfrentar os meus problemas na linha do que o senhor disse, né, pastor? Sim, e que bom que ele pôde, né, ter essa consciência. Eu parabenizo ao ouvinte, né, por essa decisão e saber que agora ele investir na vida espiritual dele, nessa igreja que ele está, que ele grandemente será abençoado por Deus. Eu acho que tem alguns motivos, às vezes, que leva a pessoa, e eu sou até favorável a isso, quando a pessoa ela muda de bairro, ela muda de município, muda de estado. Certo? Outra situação. Lógico, evidentemente, ela tem que sair daquela igreja que ela tanto ama, ficou ali. Agora, a pessoa que muda, ela tá na Assembleia, dá um bocadinho tá na Batista, dá um bocadinho tá na comunidade. Ou que cada dia da semana visita uma. Mas geralmente essas pessoas, elas não têm embasamento bíblico, elas não costumam frequentar a escola bíblica dominical. E tem uma confusão doutrinária dentro da mente dela. Tem uma confusão. Só querem buscar bênção, pastor. Isso aí, não querem ser bênção, não. Não querem ser bênção na vida de ninguém, não tem compromisso com Deus, não conseguiram descobrir na realidade o que elas querem, entendeu? Então elas vão na igreja que tem uma palavra que vai de encontro àquilo que ela quer, não aquilo que Deus quer. Então eles ficam mudando de igrejas para igreja. Isso aí se torna o quê? Se torna um vício, na realidade. Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, nem sempre que muda de igreja é igual a um viciado, isso depende muito. Eu já mudei de igreja por causa do caráter do pastor e de sua esposa. Eles praticamente colocaram tem que analisar metade da igreja para fora. Me mudei para uma outra igreja que, por motivos familiares, meu esposo estava a ponto de agredir o pai. Pedimos ajuda ao pastor, sabe o que ele fez? Viajou.
e não nos ajudou. Traduzindo, mudamos novamente de igreja, agora para honra e glória de Deus estamos ótimos. Amém. Então, o ouvinte... Mas é o que o pastor Wander falou, essa escolha, ela é muito pessoal, tem que orar, tem que pedir, não significa que a pessoa chegou no Rio de Janeiro, a primeira igreja que ela vai ser aquela, mas a partir do momento que vai, é uma igreja séria, tem que ficar, tem que se comprometer, Elaine, tem que criar uma vínculos. pessoa chegava num bairro, encontrava uma, duas. Isso. Hoje você chega Hoje em num dia, bairro, não. encontra 40, É isso 50, de todo tipo, para todo gosto, de todo tipo de doutrina. Então você tem que orar, você tem que avaliar com a sua família. Com certeza. Se você recebeu uma tradição doutrinária, um ensino, aquilo que você acredita, tem a ver com as nossas crenças. Com certeza. Eu não vou para uma igreja que é contrária, que prega alguma coisa contrária àquilo que eu acredito. Isso aí. Agora, uma coisa muito importante, o JR colocou da pergunta desse ouvinte, não sei se vocês debatedores aqui, todos os pastores, concordam comigo. Há um grande problema hoje em que a gente sabe que o papel, a figura do pastor é muito importante na igreja, só que algumas pessoas, elas estão na igreja por causa do pastor. E eu tenho dito isso sempre para minhas ovelhas lá, as ovelhas de Cristo, né, que eu tomo conta da Igreja Batista Central Bom Sucesso, eu tenho dito sempre isso para eles. Não olhem para mim, eu sou humano, eu sou falho. O problema é que as pessoas às vezes olham para a pessoa, para o homem. Eu tive uma experiência de deixar a minha igreja, de ir para outra igreja em Nova Friburgo, que é a minha cidade de origem. Muita gente ficou abalada por causa disso. Por quê? Porque foca muito no pastor. E não pode. A gente tem que focar em Cristo. Ele jamais vai falhar com a gente, ele jamais vai errar com a gente. E aí, muitas vezes a pessoa tem, eu olhei a palavra da pessoa ali, quando ela disse que o pastor viajou. O pastor é humano, ele precisa viajar, ele precisa tirar férias, precisa descansar. E as pessoas não entendem isso. Uma vez uma pessoa ficou chateada comigo, falou assim: deixa eu almoçar e eu já vou. A pessoa ficou chateada. O senhor não tinha que almoçar, o senhor tinha que ter vindo aqui direto. Depende, existem circunstâncias. A pessoa do pastor é importante também, muito importante para a membresia. Ela é muito importante para a ovelha vai se espelhar nela, vai tomar conselho com ela. A ovelha tem uma admiração pelo seu pastor. Entendeu? Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração, na realidade tem que ser levado. O pastor é uma figura central depois de Cristo. Ela realmente tem que passar. E somado a isso, a questão teológica, a questão da comunhão com o mas corpo, eu tenho impressão, de fazer pastor parte. Jorge, que o pastor está dizendo, o pastor não está dizendo o contrário do senhor, não. Entendi claro. perfeitamente. Mas que existem pessoas que de alguma forma divinizam o homem. Isso E o pastor é falho. Ele, enfim. Ele não só tem que almoçar, viajar, mas tem hora que ele não sabe. Isso aí. Tem hora que ele falha, tem hora que ele não vai. Eu acredito que as pessoas falam que nós somos onipotente, onipresente, onisciente. Que o pastor, ele tem essa parte da divindade dos seus Nem atributos, sempre o né? vai Não é assim, Agora um ouvinte dizendo aqui o seguinte, ela chama de crente borboleta. O que é crente borboleta, Elaine? Não Você sei, que crente entende aí. borboleta. Ele nunca Essa para é em cima nova. de uma flor. Eu já ouvi falar Não em crente para. andorinha. Não, que tá sempre, deve ser isso, tá sempre Deve ser voando, isso. né? Tá sempre voando, deve ser Eu isso. já tá ouvi sempre falar voando. crente andorinha. Andorinha. Borboleta, nunca vi, não. Andorinha. Bom, aqui os ouvintes vão opinando, né? E trazem aqui a opinião. Por exemplo, um ouvinte dizendo: minha mãe teve AVC, ela ficou com a fala e o emocional dela muito afetados, né? Por isso mudou de igreja. Ela chora muito quando encontra os irmãos da antiga igreja. Olha que coisa comunhão, interessante. cara. Pois não consegue se controlar. Hoje acho que, apesar de ter vontade de voltar para a antiga igreja, ela está muito feliz na igreja que ela vai. Uma mudança com motivo, né? Tem uma razão específica, né? Não é uma coisa de hoje não foi bom, então agora eu vou para outra igreja, né? Tenho essa impressão que o que a ouvinte está contando é exatamente isso aqui. Outro ouvinte dizendo: JR, a minha congregação troca de pastor. Olha, que é um negócio complicado. O pastor troca lá de X em X tempo aqui, ou 22 ou 3 anos. E ela diz que às vezes eles se sentem assim. Aí eles mudam de igreja porque o pastor está mudando de igreja. Acompanha. Não é? Às vezes nem acompanha. Às vezes é porque ele está aqui, então não vou ficar mais aqui. Eu não gostou do que veio. É complicado. Um ouvinte dizendo: JR, sou cristã, sempre fui, mas há uns 9 anos eu não congrego em nenhuma igreja. Visito igrejas e não me acho diferente dos demais cristãos por esse motivo.
Entendo que Deus vê o nosso coração, a nossa fé e nossas obras como seres humanos, independente de igreja. É isso, irmãos? Não, É todo sério. crente tem que ter a sua igreja, minha irmã. Todo crente. Busque a Deus, ore ao Senhor, Ele vai mostrar para você um lugar onde você tem que se congregar. E aí eu acho que o pastor Wander trouxe uma palavra aqui muito séria no sentido da cobertura espiritual, da autoridade espiritual sobre a vida dessa pessoa, que é séria, né? Nós somos pastores, a gente sabe disso. Então, uma pessoa que não frequenta, ela não tem uma cobertura espiritual, uma autoridade espiritual sobre ela. Pode até dizer, não, mas eu leio a Bíblia, mas não basta isso, tem que ouvir a palavra, comunhão tem do que ter corpo, comunhão do o corpo, tem que estar serviço. inserido no corpo, Esse trabalhar calor, na né? O igreja, calor do povo. tá plantado na casa do Senhor e receber a seiva para crescer, porque senão não cresce. Toda É aquele ovelha- crente minuíno a vida inteira. Toda ovelha tem que ter um pastor e tem que ter um aprisco. Sim. Não existe Não pode ovelha andar sem errante, pastor e sem sozinha. aprisco. Não existe. Se essa ovelha está sem pastor e sem aprisco, ela está fora do redil. E o lobo pega que fácil. buscar. O lobo pega fácil e Perfeito. quando a pessoa menos percebe, ela já não se encaixa em lugar nenhum. Olha, gente, eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles sobre esse assunto. Evidentemente que é um assunto, quando a gente fala sobre pessoas viciadas em trocas de igreja, existem muitas pessoas magoadas e feridas com suas igrejas. Sim. E pessoas que foram magoadas pela estrutura, pela liderança, pelos companheiros de igreja. Isso acontece? Acontece. Vai deixar de acontecer? Dificilmente vai deixar de acontecer. Então, a decepção não pode nos levar a abandonar, não é? Eu, por exemplo, já almocei um dia e passei mal. A comida me fez mal. Mas não foi por causa disso que eu parei de almoçar. Entendeu? Eu tenho que almoçar. Já dirigi 2 carros que incendiaram. Meu carro é fogo puro. O que você tá Fogo fazendo? puro. Entendeu? Fogo puro. Você anda com 2 sorte, carros já né? pegaram É fogo. verdade. Verdade. Você anda sortudo. Você tá... 2 carros pegaram puro. fogo, de ter que pegar o extintor de incêndio. Eu já tô até acostumado. Entendeu? Então, não é porque isso aconteceu que eu vou deixar de andar de carro. Eu acho que você pode querer deixar de andar comigo. Tudo bem, mas eu não posso deixar de andar comigo. Eu tenho que, se dependesse de mim, talvez eu não andasse comigo, porque pega muito fogo. Então tem certas coisas que a gente não tem como não repetir. É claro que eu estou usando um exemplo muito simples e muito não, básico. é básico. Não é para agredir a sua inteligência, porque você é muito inteligente e entendeu que, na verdade, a gente vai ter decepção, problema, crise. A gente vai ter isso. Mas a gente não pode deixar de congregar, é o que diz a Bíblia. Não foi à toa que Jesus instituiu a igreja. Veja que nós estamos falando para as pessoas mudarem menos. E tem gente dizendo que não vai mais. Olha que ponto nós estamos. Como deve ser a reflexão sua, minha, nossa, o tempo inteiro, e o cuidado que muitas igrejas precisam ter quando o assunto é igreja. Conquistou meu coração. 93 FM. E aí, Marcela Bastos? Na pesquisa que está ligada ao tema principal, nós perguntamos aos nossos ouvintes se eles acham que todo mundo é um pouquinho hipócrita. 90% deles por telefone acham que sim. 76% deles no site também acham que sim. E JR, como a gente abriu o programa com a câmera ao vivo, né, lá pelo Facebook, esse recurso que o Facebook nos dá agora, muita gente entrou, estava vendo, assistindo online. E eu tentei anotar o nome de alguns, não vai dar tempo de falar o nome de todos, mas eu vou ler aqui alguns aleatoriamente, só para poder agradecer a vocês o carinho da audiência, vocês que ficaram acompanhando aí, como a Lucilene Fernandes, a Jo Costa, o Fábio Rodrigues, o Wagner Aires, a Adriana Roberto, a Joana Martins, a Clarinha Oliveira, o Rafael Miranda, a Alcemira, a Silvia Ribeiro, a Cláudia Regina, a Josi Freitas, a Ana Cláudia Franca, gente, eu não tô entendendo nem a minha letra, tá demais, né? É o que acontece. Ana Cláudia Francanila e a Fabrícia Cristina, mas agradecer, JR, dizer que o vídeo está lá disponível no Facebook, muita gente inclusive comentando, JR, gostando de conhecer você, Obrigado. gostando de conhecer os ouvintes. Simpatia, Não ouvintes. vou dizer o que eles disseram sobre a sua pessoa, mas o pessoal entrar lá Ué, e mas ver. pera bonitinha, se você me deixa numa situação complicada, Entra lá não que você vou vai ver. dizer o que as pessoas disseram, foi coisa boa ou Não, foi ruim? coisa boa, mas é tirando o que elas achavam antes.
Tirando o que elas achavam antes. Você entra lá e vê. A pessoa ouve a voz, imagina uma Eu acho imagem. bom deve você ser falar, isso. Marcela. Dá um exemplo, As que até pessoas eu falam agora assim, fiquei numa situação. Nossa, JR, Ah. eu achava que você era mais velho. Ó, aí não. Ai, foi bom. Aí Uai. elogio. Elogio. Tô achando que é o contrário. Achei que você era novo, você é velho. Não é isso? Ó, o Wander querendo botar pilha. Será que a Marcela está sendo hipócrita? Tá dentro do tema de hoje, né? Tá dentro do tema de hoje. Mas é isso então, né, Marcela? Muita gente. Você tá querendo aguçar a curiosidade do ouvinte, não é isso? É lá ver. Tá querendo aguçar a curiosidade do ouvinte pro ouvite lá ver o que as pessoas acharam a meu respeito. Mas não é pra opinar, é pra opinar sobre o assunto. Você falou que não pode opinar. Ah, para com Você é uma figura isso. que entra na casa delas todo dia. Elas amam Não, você. tem que claro. opinar sobre a Rosane Félix, Marcela Bastos, Vai lá, entendeu? Márcia Cartier. Agora os meninos da 93, não. Obrigado, Marcela. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco. Sempre um privilégio ter a sua companhia e estarmos juntos aqui na 93 FM. Isso é uma família maravilhosa. Essa é uma família. Ouvinte lhe perguntando aqui, somos obrigados a caminhar com alguém que já nos humilhou e traiu a nossa confiança? É possível perdoar, ser alguém espiritual e ainda assim não voltar a confiar em quem nos traiu? Voltar a caminhar com quem nos feriu não é uma exposição ao risco de novamente sermos humilhados? Até onde se deve ir por um relacionamento? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Wander, obrigado, querido, forte abraço. Obrigado, JR, obrigado aos nossos ouvintes, debatedores, e um beijão para a Igreja Batista do Recreio. Maravilha, muito obrigado também, pastor Elaine Cruz. Obrigada a todos. Um beijo para todos, especialmente também lá pro Ministério Fronteira. Pastor Jorge Macedo, Deus abençoe sempre. Obrigado a todos os ouvintes da melhor da 93, está sempre aí, o povo sempre aguçados. E também um forte abraço para o pastor Moisés Eliseu de Charitas, pastor Bento, pastor da Cláudia da Assembleia de Deus de Mesquita, pastor Vanderlei Prata, do Sarão da Terra Ferida, pastor Davi da Vitória em Cristo e pastor Samuel de Pantanal do de Caxias. Pastor Dejalmir, muito obrigado, querido, Deus abençoe sempre. Uma alegria estar aqui e que Deus abençoe aí todo o trabalho, todo o trabalho aqui da El Shaddai. Também queria mandar um abraço aí pro meu grupo de pastores lá do WhatsApp, ao Cleverson, também ao Bifano, que Deus esteja abençoando cada colega. E só gente boa. E o pessoal também da Igreja Batista Central em Bom Sucesso, aquele abraço, amo vocês. Maravilha, nós vamos orar juntos, queridos, nessa hora o pastor Wander vai orar conosco. Nós apresentaremos diante de Deus em oração a vida dos nossos queridos e amados ouvintes, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Nós vamos orar também pelas pessoas que convivem com a hipocrisia e hoje perceberam que, na verdade, estão sendo hipócritas e precisam mudar. É uma mudança que vem fruto da ação de Deus na nossa vida. O Senhor pode nos dar a força, a sabedoria, a coragem, ao mesmo tempo que é necessário desenvolver habilidades especiais para lidar com pessoas que ainda querem se manter hipócritas. Nós vamos orar por aqueles que estão sob a pressão de uma grande mídia, especialmente dentro do que conversamos hoje aqui, a pressão sobre a questão da homossexualidade. Essa história da princesa Elsa talvez seja uma das pontinhas de um grande iceberg e é necessário que você tenha cuidado com seus filhos, netos, sobrinhos, desenvolva senso crítico e aprenda a ensinar o que diz a Bíblia. Se você não ensinar o que diz a Bíblia, eles vão ensinar a contrariar a Bíblia. Não fique mudo e não transfira essa responsabilidade para ninguém. Esse é um papel muito precioso dos pais. Vamos orar também por aqueles que estão viciados em trocar de igreja, em busca de emoção, por uma decepção, por coisas que poderiam ser contornadas e que acabam agindo de forma equivocada. Nós vamos orar juntos, pedindo a graça e a bênção de Deus em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia, que não venhamos nenhum de nós sermos hipócritas e falsos na Tua presença. Ajuda-nos a pregar a Tua palavra e os fundamentos bíblicos que estejam cada vez mais arraizados nos nossos filhos, nas nossas crianças.
Abençoa, Deus, a cada ouvinte, para que possa ter a consciência de ter a sua igreja, a sua congregação. Tem misericórdia agora, Deus, dos enlutados, dos presidiários, dos enfermos. Que a tua graça venha sobre estas pessoas de maneira muito especial. E continua dando a esta rádio, Senhor, a tua unção para cumprir este ministério em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.